Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Louvado para tudo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior de Formação de Guerreiros, então estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Entendendo que essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 1 a 6 e também o versículo 15, que nos dá conta de espírito de anticristo, que são espíritos enganadores. Pois a palavra nos revela nesse texto o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, essa palavra vem para nos alertar quanto àqueles que são falsos, quanto àqueles que se intrometem no nosso meio, entram no nosso meio, mas eles não confessam, não confiam, não confirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne. Então é bom que estejamos atentos para a confissão das pessoas que estão do nosso lado e que querem de uma ou de outra maneira falar a nós sobre as coisas de Deus. Então, nisso nós reconhecemos quem é de Deus e quem não é de Deus. O tema que estamos abordando nessas aulas é bênçãos e maldições 1. Na aula passada nós falávamos um pouco sobre a condição das pessoas que se convertem, mas elas procuram buscar se alguma coisa está errada na sua vida, em alguma área da sua vida, e muitas vezes elas percebem que algumas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, né? Estão contra a sua fé. E muitas vezes essas pessoas elas percebem que elas estão embaixo de uma maldição e muito provavelmente coisas que nem elas mesmas são responsáveis, mas elas herdaram dos seus pais, dos seus antepassados, como problemas na área da enfermidade, na área de vícios, né? Problemas em relação à morte, em relação à impureza sexual, em relação à pobreza e vários outros problemas que nós abordamos na aula anterior, e aqui nós queremos dar continuidade nesse ponto, né? Dizendo que Deus ele tem preparado uma vida abundante para nós, né? E nós precisamos então tomar posse dessa vida abundante. Aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu trazia comigo desde a infância uma enfermidade conhecida como enxaqueca. Eu creio que muitos de vocês conhecem essa enfermidade, já ouviram falar pelo menos. E no meu caso as crises eram muito fortes e pelo menos uma vez por mês
as pessoas, os meus familiares me levavam ao hospital e após um período de soro ali, ficar no soro, né, eu retornava para casa, porém por uns 2 ou 3 dias eu ficava em repouso absoluto, em consequência dessa enfermidade que eu tinha. Os sintomas que apresentavam eram dor de cabeça muito forte, vômito, escurecimento da vista, dava tontura, fraqueza e outros sintomas também, né? De maneira que eu já fiz todos os exames possíveis, porém a medicina não descobriu a causa. E assim eu recebi como diagnóstico último, né, diagnóstico final, que não tinha cura, que o médico ali me disse que só com o tempo que aquilo iria ter uma solução. Mas o certo é que não tinha cura. Mas quando eu me converti, e agora, diante da palavra de Deus, descobri, portanto, em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, a grande revelação do Senhor em relação à cura, né? Que diz a palavra: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Opa, então agora essa palavra saltou aos meus olhos. Eu descobri que Jesus Cristo já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades e eu não tinha que ficar padecendo daquele mal, né? E também descobri em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, se eu sou templo do Espírito Santo, agora a palavra me revela isso, né? Então, a minha parte foi me apropriar desta promessa. Então, eu me apropriei da quebra da maldição que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário. Mais uma vez eu digo aos amados que nós não estamos aqui com o propósito de quebrar a maldição. As maldições já foram quebradas na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que concerne a nós é tomarmos posse, nos apropriarmos desta bênção maravilhosa que o Senhor realizou por nós. Então eu me apropriei da quebra de maldição que o Senhor Jesus fez por minha vida na cruz do Calvário e começou ali uma grande batalha, né? Porque o inimigo evidentemente foi revelado. Então eu comecei uma grande batalha contra aquele espírito familiar de enxaqueca, ordenando que desalojasse do meu corpo, da minha alma, em nome de Jesus. Eu digo uma grande batalha, amados, porque mesmo convertido e orando, o espírito familiar continuava operando. Porém, ainda com sintomas e na cama, muitas vezes, eu declarava que ele é mentiroso e que eu não cria nos sintomas, que os sintomas são falsos, e sim que ando pela fé no Filho de Deus. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, com base na palavra de Deus, o espírito familiar de enxaqueca não teve outra alternativa a não ser sair, ir embora, né, da minha vida. Então, o Senhor Jesus Cristo me curou totalmente. Eu descobri que era um espírito familiar. Por quê? Porque eu percebi que o meu irmão, ele sofria do mesmo mal. O meu pai sofria também do mesmo mal. Então era um espírito familiar que estava transferindo para a minha vida, e com a minha conversão e me apropriando da palavra, a palavra do Senhor diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu resisti, batalhei, não aceitei. A partir dali eu não dizia mais que a enxaqueca era minha, lancei fora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus que não temos mais que andar enfermos, porque o Jeová Rafá é o Senhor que nos cura
e que nos sara. Amém? Temos uma passagem em Isaías, conforme já relatamos, Isaías 53, no versículo 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amados, nós queremos, dentro desse curso, dentro dessa ministração, dessa matéria, estar trazendo agora a revelação como duas moedas, como uma face, duas faces de uma moeda.